Descubra a sabedoria dos 5 elementos da medicina chinesa. Eu sou Lucy Hayashi e hoje nós embarcaremos em uma jornada fascinante da medicina chinesa. Vamos falar sobre os 5 elementos. Imagine um mundo onde a saúde não é apenas uma ausência de doenças, mas o equilíbrio das energias dentro e ao nosso redor. Essa é a essência da medicina chinesa, uma abordagem que alinha nosso corpo com as forças naturais do universo. E como a medicina chinesa realiza esta abordagem? É através dos 5 elementos: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E cada elemento é como uma nota e uma sinfonia, contribuindo para a melodia da própria vida. E de onde vêm esses 5 elementos? O começo de tudo, segundo a teoria básica da medicina chinesa, é o vazio. Para nós, o conceito do vazio é um tanto quanto estranho, mas é o vazio das coisas que reside a utilidade de tudo que existe. Por exemplo, uma xícara. A xícara tem o vazio dentro dela, onde nós colocamos água, chá, café, medimos quantidade para fazer um bolo, enfim. É o vazio da xícara que reside a sua utilidade. Pense bem, se não existisse esse vazio da xícara, ela não seria útil, a não ser como um peso de papel. E o vazio é onde tudo começa e onde tudo termina. E do vazio surgiu o Tao. E o que vem a ser o Tao? O Tao é o Um, é a unidade. E do Um surgiu o 2. E o 2 são Yin e Yang. E do Yin e Yang surgiram os 5 elementos. Dos 5 elementos surgiram os 10 troncos celestes e 12 ramos terrestres. E a medicina chinesa é derivada destes conhecimentos. Muitos acupunturistas aprendem até os 5 elementos, mas se fizerem uma leitura dos clássicos da acupuntura, verão que muitos capítulos se referem aos 10 troncos e 12 ramos. E falando nisso, se você ainda não viu nossos vídeos da leitura dos clássicos, entra lá no canal, está fantástico a nossa leitura dos clássicos, atualmente do Suan e do Zhenju Dashan. São 2 leituras imperdíveis para todos os acupunturistas. Então entra lá no nosso canal e assista os clássicos da acupuntura. Conhecer bem os 5 elementos é o primeiro passo para um bom diagnóstico. E neste vídeo nós vamos falar da madeira. Acompanhe nosso canal para conhecer os outros elementos. Vamos lá. A madeira é a personalização do crescimento e da renovação. É a força do crescimento. Assim como uma árvore que cresce para todos os lados, para todos os sentidos, mas principalmente para cima, em direção ao céu, o Qi, que tem este movimento de madeira, ele movimenta-se para todas as direções, porém, para cima é o principal movimento. Então, este crescimento, este movimento de crescimento da madeira ou da árvore, ele foi associado à madeira. E esta característica do Qi, então, recebeu o nome de madeira. Além disso, todas as demais características de uma árvore foram associadas também ao Qi de madeira, ou seja, a sua cor. A cor é verde, como as folhas, a sua forma é cilíndrica, como o tronco de uma árvore. E o tronco conduz a seiva para todas as partes do corpo, incessantemente para cima e para baixo. E o Qi da madeira é o responsável por manter o livre fluxo do Qi para todas as partes do corpo incessantemente. A árvore nos dá alimentos, medicamentos, sombra fresca nos dias de verão. A madeira pode queimar e nos aquecer nos dias de frio. E por isso o Qi da madeira, quando em equilíbrio, ele é generoso, ele é desapegado. Porém,
quando ele está em desequilíbrio, é raivoso, é irado, é vingativo. Com a madeira faz-se muitos objetos úteis, não é verdade? Constrói-se casas, pontes, seus frutos são reservas de nutrientes, suas folhas são medicamentos e, desta forma, o ti da madeira mantém a saúde do nosso corpo. O seu ti nos mantém em movimento, produzindo e criando. Quando observamos um paciente, podemos perceber algumas características da madeira. Por exemplo, quando o paciente reclama que não tem vontade de fazer nada, não tem iniciativa, está indeciso, existe um componente de autodesvalorização, nos dá pistas que o ti da madeira não está equilibrado. Algumas frases que o paciente diz que nos faz pensar em madeira. O sabor que ele sente e que ele prefere é azedo ou ácido. O odor do paciente é putrefato e o seu som, ou seja, quando ele fala, parece estridente demais e expressa uma emoção muito relacionada com a raiva. A madeira tem um poder de expansão muito grande. E isto revela-se no seu talento, na sua iniciativa, no seu desejo de propósito, na sua vontade de ter um propósito na vida. A sua secreção é a lágrima e a bile. E também a madeira nos dá coragem e criatividade. Todas essas características estão relacionadas com a madeira. E por isso, quando nós percebemos que existem problemas nessas áreas, nós estamos ouvindo o paciente, nós estamos vendo o paciente, nós podemos já desconfiar que a madeira se encontra desequilibrada. Além do que, os tecidos da madeira são as articulações, os ligamentos, os tendões, as cápsulas articulares e, portanto, andar muito causa danos à madeira. E quando a madeira está desequilibrada, podem ocorrer espasmos, dores articulares, dificuldade na movimentação. O movimento não flui naturalmente e harmoniosamente. É um movimento duro, é um movimento difícil de ser realizado. A madeira gosta de desafios e movimento e está sempre em busca do que fazer. Gosta de correr risco, gosta de ficar ocupado, é ágil, é versátil e sempre busca um propósito. E ao conversar com o paciente, você percebe que nada disso está funcionando adequadamente. Então, com certeza, a madeira está desequilibrada. Muitos me perguntam por que o azedo é o sabor da madeira, já que o movimento da madeira é de expansão e o azedo faz um movimento de contração, ou seja, é o seu contrário. Então, lá no Suan, lá no clássico do Imperador Amarelo, nós encontramos a resposta disto, que diz que quando a madeira se encontra expansiva demais, isto é, ela está desequilibrada, porém, para mais, para a plenitude, para o excesso, ela está muito expansiva e agindo com muita impulsividade, sem cuidado, com hiperatividade, com raiva. Essa raiva se transforma em ira e as explosões de raiva estão acontecendo, então o sabor azedo sobe para a boca e a pessoa tem necessidade de usar o azedo ou o ácido. E muitas vezes ele vai usar bebida alcoólica ao invés de usar alimentos azedos que também possuem este movimento de contração. E isto irá conter essa madeira expansiva demais.
Agora, o uso do álcool, apesar de ser ácido, ele irá aumentar ainda mais a expansão da madeira, causando mais prejuízo à pessoa. E por isso, ao usar o sabor azedo, como o movimento do azedo é de contração, ele vai contrair um pouco esse movimento expansivo demais da madeira. E por isso, obedecer o sabor que nós sentimos na boca é importante. Porém, não basta ficar remediando, tem que saber por que está causando aquilo. Porque não adianta ficar usando azedo para controlar a expansão, mas se eu não estou vendo por que está expandindo, por que a madeira está expansiva demais. Então, para um primeiro momento, controlar essa expansividade da madeira, esse descontrole da madeira, usar o sabor azedo, é o primeiro tratamento. Porém, não deve ficar só aí. Nós temos que procurar por que a madeira está descontrolada. E quais são os outros sintomas relacionados ao desequilíbrio da madeira? Pelo fato de a madeira estar relacionada ao movimento, sempre que o paciente apresentar qualquer problema que envolva movimento, o elemento madeira está desequilibrado. A madeira relaciona-se com o fígado e com a vesícula biliar, e o fígado tem a função de manter o livre fluxo do qi, como o caule da árvore, que mantém a seiva sempre circulando incessantemente. Se ocorrer qualquer distúrbio que envolva a perda do livre fluxo do qi, tal como uma estagnação de qi, em que o qi tem dificuldade de fluir de modo geral em um local específico, irá causar o distúrbio na madeira. E muitos sinais de desequilíbrio da madeira irão aparecer durante a anamnese e durante a palpação. Além de manter o livre fluxo do qi, o fígado também armazena shui, e é a casa de Hum, ou a alma etérea. E o que vem a ser Hum, ou alma etérea? É uma forma que os antigos mestres encontraram para explicar o desequilíbrio da madeira. A medicina chinesa não é baseada em fatos cientificamente comprovados, mas é baseada no cotidiano, na observação dos fatos, das pessoas e das coisas diárias. A emoção da madeira, como já disse, é a raiva, e o seu desequilíbrio vai gerar a ira. Pensa bem, o que acontece quando a madeira está desequilibrada? Observando as pessoas altamente raivosas, os antigos mestres perceberam que elas são incontroláveis em seu agir, são descuidadas, não pensam nas consequências das suas ações e colocam a sua segurança e a segurança das outras pessoas em risco. Esta emoção, que não se importa com a sua segurança e bem-estar, eles deram o nome de alma etérea, ou Hum, já que a alma etérea não morre, ela não se importa que o corpo físico morra, e por isso coloca o corpo físico em risco, sem pensar duas vezes. É o que acontece quando alguém bebe todas. O qi do fígado fica excessivo, raivoso e dirige um carro em alta velocidade, como se estivesse em uma disputa. Naquela época não tinha carro, mas havia guerras sangrentas. Entrava no campo de batalha e não sabia se sairia. E sempre houve o grito de guerra. Lembra qual é o som da madeira? É o grito, é o som estridente. Quanto mais alto for o grito de guerra, mais os soldados se enchem de coragem e de Hum, que não se importa de perder a sua vida na batalha. E por isso os antigos mestres associaram a alma etérea ao fígado. Olha que lindo isso! O que é necessário para conhecer melhor os 5 elementos? Eu vou te dar uma dica fantástica. Acompanhe os nossos vídeos. Lá eu dou muitas dicas sobre como conhecer os 5 movimentos ou 5 elementos, como este que eu estou fazendo aqui.
Tem o vídeo do fogo, da água, no metal e da terra. Além do mais, tem a interação entre eles, como eles se interagem, porque não basta conhecer a madeira, você tem que saber como a madeira vai interagir com os outros movimentos, com os outros elementos e o que isso influencia, afinal de contas, na nossa saúde. Então é necessário conhecer muito bem cada elemento e como ele interage com os outros elementos. E para isso fica a dica aqui, acompanhe o nosso canal e principalmente acompanhe a leitura dos clássicos, porque é lá nos clássicos que nós baseamos todo o nosso conhecimento. Claro que muita coisa se desenvolveu desde lá até aqui, afinal de contas, muitos clássicos são ali do ano 1000, 2000 antes de Cristo e desde lá até agora muita coisa melhorou, muita coisa foi agregada, muito conhecimento foi melhor entendido, mas ler os clássicos é fundamental. E a partir daí, juntar com os conhecimentos atuais, com os conhecimentos adquiridos ao longo dos milênios para tornar a nossa acupuntura a melhor acupuntura. Além do mais, estudar, continuar estudando sempre. Não pare de estudar, porque a acupuntura é extensa, é muito extensa para se entender num curso de 2 anos. Para se entender apenas durante aqueles 2 anos. Não, a acupuntura é extensa. Além do que, você tem que agregar conhecimentos da dietoterapia, você tem que agregar conhecimentos da cronoacupuntura, você tem que agregar conhecimento de várias áreas, da fitoterapia chinesa. Então, estudar é uma das coisas que o acupunturista nunca pode deixar de fazer. E eu estou aqui para te ajudar. E se você gostou, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo, também colocasse um clique ali no joinha, dá um joinha para mim e colocasse um comentário se você gostou, que assunto você quer ver aqui também. E antes de eu me despedir, eu quero deixar uma mensagenzinha para vocês. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo e da nossa mente em situações de estresse ou de perigo. É uma emoção comum que todos nós experimentamos em algum momento da vida. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente e começa a interferir na rotina diária, aí pode se transformar em um transtorno de ansiedade. A depressão é também um transtorno mental grave que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É mais do que simplesmente uma tristeza passageira. A depressão é uma condição que pode impactar profundamente a vida de quem a vivencia. E a depressão pode surgir em qualquer idade e afetar pessoas de diferentes origens e estilos de vida. E por isso eu quero trazer aqui o e-book 21 tratamentos com acupuntura para ansiedade e depressão, que todo acupunturista deveria conhecer. Estas condições são comuns nos nossos consultórios de acupuntura e o conhecimento deste e-book irá auxiliar o acupunturista a obter melhores resultados em seus tratamentos. O link para adquirir este e outros e-books está também lá na descrição. Então, agora eu me despeço com um grande beijo, desejando que você permaneça saudável e feliz. Participe do grupo Acupuntura 360 no WhatsApp. Para entrar, clique no link que está na descrição.